Fala galera, tudo bom? Nessa aula eu vou falar um pouco para vocês sobre a nossa item list. É aqui na item list que a gente gerencia a nossa cena e os itens que compõem a cena. Todos os objetos que são criados, toda a geometria da nossa modelagem é criada nessa mesh, que seria como se fosse uma layer. Você pode ter várias meshes se for necessário. O modo ele já te começa a cena com uma mesh vazia. Ela está com o nome dela um pouco apagado aqui porque não tem nada ainda modelado na nossa cena. A partir do momento que eu começo a fazer algum objeto, ele não fica mais apagado. Esse nome mesh é o nome padrão dele. Eu posso renomear esse nome se eu quiser. Para isso, basta eu vir aqui, em propriedades aqui embaixo, onde está name, e renomeá-lo, no caso cubo, ou eu posso somente clicar com o botão direito em rename também. Você consegue renomear por essa janela aqui também. O nome aqui é indiferente, é só uma nomenclatura, você pode colocar qualquer nome que você quiser. O nome do objeto que você está modelando, cadeira, mesa, personagem tal, cabeça, enfim, o nome aqui interfere, é só para você se localizar. Dentro desse mesh, apesar de eu ter colocado o nome dele cubo, eu posso fazer vários objetos dentro dele. Por exemplo, eu posso vir aqui e fazer uma esfera. Os dois objetos, né, tanto o cubo e a esfera, é o mesmo item. Tanto que se eu movimentar eles, vão os dois juntos. Tudo isso faz parte do mesmo item. Eu posso criar outras coisas também, por exemplo, esse torus, né, que é essa rosquinha, um cilindro, tudo isso está dentro do mesmo cubo, do mesmo mesh, que é o meu item de nome cubo. Vamos colocar isso aqui como item 1, para não confundir. Tudo isso aqui é o mesmo item. Ok? Mas eu posso adicionar novos itens aqui também. Indo no botão aqui, eu tenho aqui o add item. Não só você pode adicionar um novo mesh, como você pode adicionar outros itens que aparecem aqui na item list, que são as luzes, as câmeras e entre outras coisas. Mas o que eu quero agora é adicionar um novo mesh, né? Então eu vim aqui no add item, mesh, adicionei um novo mesh, ele está apagado, não tem nada nele. Eu seleciono ele, aí eu consigo criar os modelos nele. Por exemplo, vou criar uma esfera aqui também e um cone agora. Certo? Ok. Então, vamos renomear ele aqui para item 2. Ok. Então, no item 1 eu tenho a esfera, o cubo, o cilindro e o torus, e no item 2 eu tenho a esfera e o cone. Então, da mesma maneira, movendo o item 2, tanto o cone quanto a esfera andam junto. Se eu mover o item 1, todos andam junto. Eu posso mover uma geometria de um item para o outro, normalmente. Por exemplo, eu posso mover essa esfera, aliás, esfera não, essa rosquinha para esse item. Para isso, contando com o item selecionado, eu posso selecionar todos os polígonos dessa esfera. Caso eu queira apenas copiar para o outro, mantendo essa daqui, eu dou um Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Agora, a esfera está nos dois itens. Só que ela está no mesmo lugar aqui. Entendeu? Mas ela está nos dois itens agora. Vamos mover esse item. Olha lá, a esfera está nos dois itens. Ok? Ou eu posso recortar de um item e colar no outro item. Também. Ctrl X, Ctrl V. Pronto, agora a esfera não pertence mais ao item 1, pertence ao item 2. Ok? A gente pode também, aqui na item list,
agrupar itens. Eu posso selecionar quantos itens eu quiser. No caso, eu vou selecionar apenas os meus 2 meshes. Com o atalho Ctrl G, ele cria esse Group Locator. No caso, todos eles fazem parte de um mesmo item. Todos os 2 itens fazem parte do mesmo grupo. Da mesma maneira, eu posso renumerar isso aqui. Por exemplo, grupo 1. Agora eu tenho um grupo. O grupo estando selecionado, eu consigo mover todo mundo. Ok? Além de agrupar, existe a opção também de família, de criar uma família. Criar uma árvore onde um item fica dependente de outro item, digamos assim. Esse meu item 2, vamos só apagar esses objetos para ficar menos. Vamos deixar só a torus ali, e nesse caso aqui vamos deixar só o círculo, tudo bem? Só a esfera. Então eu tenho o item 1 que é a esfera e o item 2 que é a torus. Eles estão independentes, apesar de fazerem parte do mesmo grupo. Se eu mover o grupo, eles movem todos juntos. Mas se eu posso mover só a esfera, normalmente, como posso mover só a torus, né, a minha rosquinha. Mas eu posso colocar, por exemplo, esse item 2 com um subitem do meu item 1, que seria fazer um parente entre os dois. Fazendo isso, aqui no caso eu tenho o item 1, que é o item pai, e o item 2, que é o item filho dele. Eu consigo movimentar o item 2 sem afetar o item 1. Porém, eu movimentando o item 1, o item 2 acompanha. Porque o item 2 agora segue sempre o item 1. Ele está ele está com uma relação de parentesco. E você consegue fazer em vários níveis isso. Por exemplo, eu vou adicionar mais um item aqui. E nesse item agora eu vou colocar um cubo. Agora eu vou fazer o cubo ser parente do item 2. Eu nem renomeei o nome dele, está como mesh ainda. Agora, se eu movimentar o item 1, os 3 vão. Porém, se eu movimentar o item 2, o cubo vai, porque o cubo é parente da minha rosquinha. Mas a esfera fica parada ali, porque a esfera ela é a chefe de tudo lá em cima. Ela não precisa acompanhar os peões dela. Bom, para selecionar o item, eu posso selecionar tanto pela viewport, como eu estou fazendo, como também ali na nossa item list. Pela item list também, a gente pode... para fazer esse parentesco, basta você arrastar para cima do item, tá? Agora eu vou tirar o parentesco dele. Agora ninguém está com parentesco com ninguém. Eu pegando, arrastando para cima do item, abrindo essa setinha aqui, um dentro do outro, aí ele fica com parentesco, tá ok? Vamos tirar o parentesco aqui de novo. Pela item list aqui também, eu consigo duplicar os itens. Eu posso duplicar essa esfera. Botão direito, duplicate. Aí agora eu tenho item 1 e tem esse parênteses na frente, porque ele duplicou, manteve o mesmo nome, mas acrescentou esse parênteses com 2 aqui para identificar que é o segundo. Eu não vejo que tem 2 aqui porque estão no mesmo lugar, mas eu movendo, eu vejo os 2 agora. Mais uma coisa agora. Por que esse aqui eu estou vendo normalmente os polígonos e esse aqui eu estou vendo só o aramado? Esse aqui ele assume o que eu escolhi aqui, no caso o Advanced OBGL. Se eu tiver escolhido Wireframe, ele vai mostrar em Wireframe. Se eu tiver escolhido Reflection, ele vai mostrar em Reflection, e por aí vai. Porém, esse item aqui, que os outros itens que não são os que estão selecionados,
ele, para eles, ele chama de as meshes inativas. Essas são as meshes inativas. Essas meshes inativas, para você mudar o modo de visualização dela, você precisa vir aqui nesse botão Advanced OpenGL. Aqui em Shade Options tem essa opção Inactive Meshes. Aí está marcado o Wireframe, é o padrão. Você pode mudar para Flat Shaded, Semi as Active Mesh ou Invisible. Invisible não vai mostrar nada, ele só vai mostrar o que eu estou selecionado. Ok? Em Semi as Active Mesh, ele vai mostrar tudo igual. Se aqui tem Advanced OpenGL, ele vai mostrar tudo como Advanced OpenGL. E o Flat Shaded ele vai mostrar com os shades, mas sem o smooth. Não vai mostrar tudo facetado. Assim, as meshes que estão em segundo plano ele vai mostrar dessa maneira facetada. A vantagem de você deixar em wireframe é que pesa menos. Então, em vez de mostrar tudo que você tem na sua cena, você pode apenas mostrar o que você está trabalhando no momento. As outras meshes você pode deixar ali como wireframe, vai pesar um pouco menos na cena. Outra coisa agora. Aqui nesse olho aqui, você consegue marcar o que é visível na cena. Marcar e desmarcar. Por exemplo, a minha mesh 1, se eu marcar que ela não é visível, ela some da minha cena ali. Ok? Mas existe um atalho também no teclado para fazer isso mais rapidamente, que é o H. Por exemplo, eu posso, com o cubo selecionado, que é a minha mesh aqui, apertando o H, ele vai sumir, o olho ali vai ficar apagado. Para mim voltar com ele, eu posso apertar o U de um hide. H de hide e U de um hide, para ele sumir, né, ficar invisível e voltar. É a mesma coisa que eu vim aqui. Mas, além de você tornar invisível o que você está selecionado, você pode tornar invisível todo o resto, que é mais fácil do que você vir aqui apagando item por item. Vamos supor, eu quero que só o cubo esteja aparecendo. Em vez de eu vir aqui apagar um por um, né, eu posso simplesmente apagar, digitar o atalho Shift Hide, tudo que tem em segundo plano vai ficar oculto. Se eu quiser voltar eles novamente, Shift 1, que é Shift 1 Hide. Shift Hide apaga, Shift H apaga, esconde, né? Shift U volta a aparecer na tela normalmente. Outra coisa agora. Aqui nessa coluna onde tem esse gizmo colorido aqui, verde, vermelho, azul, você marca qual item que é de referência. O que é isso? Por exemplo, o meu cubo aqui. Agora eu estou sem nenhum item de referência. Se eu movimentar meu cubo, eu vou mover ele pela tela. Lembra que eu falei que aqui é o centro da nossa viewport? Ele não está no centro. Mas tudo bem, eu estou movimentando ele. Se eu quiser movimentar a minha esfera, eu movimento ela. E por aí vai. Porém, se eu definir, por exemplo, que o meu mesh, que é o meu cubo, ele é meu item de referência, ele vai ficar aqui no centro da tela. Podem ver que a distância entre os outros objetos, a disposição da cena não mudou. A única diferença é que esse cubo agora ele foi marcado como a referência central da cena. O que acontece agora? Se ele não é a referência central da cena, quando eu mexo ele, eu consigo mover ele normalmente. Se ele é a referência central da cena, se eu tento mover ele, na verdade é o mundo que move em volta dele, ou se distancia ou se aproxima dele. Ele sempre vai ser o centro da tela. Mas a disposição de toda a cena vai manter a mesma. Por exemplo, ele está próximo aqui ele não é referência agora, e ele está próximo da nossa rosquinha. Se eu quiser que ele fique próximo da esfera, eu vou movimentar ele para cá normalmente. Ele ficou próximo da esfera agora, ok? Mas vamos voltar. Se ele for a referência, ele está no centro da tela e está próximo da rosquinha.
Se eu movimentar ele, eu vou deixar ele próximo da esfera. Só que ao invés de ele se deslocar, é o resto do mundo que se desloca para lá. Esse item sempre vai ser o centro da nossa tela. Ele está marcado como o item referencial. Tanto que aparece aqui. Lembra que eu falei que aqui aparece o que você está selecionado? Eu selecionei aqui o meu item 2, apareceu ali. O meu item 1 apareceu ali. Mas aparece aqui referência mesh. Referência. No caso, é o nome dele aqui mesh. Eu posso mudar ele para cubo, por exemplo. Olha lá, qual é o item de referência? O cubo. E eu desmarcando, eu não tenho nenhum como referência. Ok? Eu posso também modificar o tipo de item. O que é o tipo de item? Aqui, o mesh é um tipo de item, a câmera é um outro tipo de item, a luz é outro tipo de item. Eu posso transformar esse cubo, por exemplo, numa luz. Clicando com o botão direito, Change Type, tem aqui Lights, vamos supor, eu quero que ela seja uma Area Light, ou um Point Light. Modifiquei. Não aparece na cena. Por que não aparece? Aqui eu já tenho uma luz, uma Directional Light, uma câmera e agora eu tenho uma outra luz, porque eu transformei o meu cubo numa luz. Mas não está aparecendo aqui na Viewport, porque eu tenho aqui desmarcado a opção de visibilidade desses itens. Aqui indo em Advanced OpenGL, na opção Visibility Options, eu gerencio o que ele mostra, ou o que ele não mostra na tela. O Show Light está desativado, então se eu ativar agora ele está mostrando minhas luzes, a minha Directional Light aqui e o meu Point Light ali, que era o meu cubo que eu transformei numa luz. A mesma coisa as câmeras. Eu tenho uma câmera já, o modo já começa uma cena com a câmera, mas eu não estou vendo ela. Então eu posso vir aqui, Visibility, Show Câmeras. Lá, agora eu estou vendo a minha câmera. Ok? Agora, outra coisa agora. Deixa eu apagar essa cena. Dar um close all aqui para voltar ao normal. Colocar um cubo. Deixa eu tirar a visibilidade da minha câmera aqui e da minha luz. Só para não atrapalhar. Um cubo não, vamos colocar uma esfera. Existe uma coisa chamada Static Mesh. Essa esfera é um mesh, certo? Eu posso editar ela, né, para você criar sua modelagem, fazer os modelos dos seus objetos. Mas eu posso transformar essa mesh num Static Mesh. No caso, eu clicando aqui com o botão direito, aqui mesmo no Change Type, onde eu fiz aquela hora para mudar para luz, eu posso mudar para Static Mesh. O que é um Static Mesh? Ele não pode ser editável agora. O ícone dele ali na Link List, ele ficou cinza agora. Então ele não pode ser editável. Você pode movimentar ele, mas você não pode selecionar os polígonos dele. Você não consegue mais editar a sua geometria. Então isso aqui, nunca façam isso. Só façam isso se você tem certeza que não vai precisar mais editar a geometria do seu objeto. Mas para que serve isso então? Isso deixa muito mais leve. Um objeto com um grande número de polígonos que pesa no viewport, você transforma ele para Static Mesh, ele fica muito mais leve. Então uma cena complexa que tem muitos objetos, se você modificar ele para Static Mesh, fica bem leve, fica bem mais leve. Então se você já é um modelo que você já modelou, já terminou de trabalhar com ele só está compondo a sua cena, você não vai mais editar a geometria dele, você pode vir aqui e alterar ele para uma mesh estática. Aí vai ajudar um pouco no desempenho da sua viewport, no seu trabalho. Ok? Voltando a falar aqui da item list, né? Vamos dar um Ctrl Z aqui e voltar essa esfera para ser uma mesh comum. Aqui na item list a gente consegue filtrar os itens que a gente tem. Por exemplo, aqui está marcado tudo, então ele está mostrando tudo. Se eu marcar que não vai aparecer as luzes, ele não aparece as luzes, vai aparecer só o que tem marcado. Ok? Eu posso desmarcar todos e deixar para aparecer só as meshes, ou ao contrário, desmarcar as meshes e aparecer só as luzes, por exemplo.
Aqui nesse botão F você consegue fazer uma busca. Por exemplo, vou buscar como Sphere. Ele já me apareceu só o que eu busquei ali. Okay? Se eu apagar aqui, ele volta a aparecer tudo. Aqui você adiciona os itens, né, como eu já falei, tanto as meshes como os outros tipos de itens que você tem à disposição aqui. Bom, é só isso, pessoal, nessa aula. Fica por aqui então. Até mais.